7 primeiros-ministros em 10 anos. Como é que isto é possível? Não houve tantas eleições. Bem, o que se passa é que o sistema político do Reino Unido tem algumas coisas que se vêm muito de trás. Vem do século XVII, da gloriosa Revolução, a gloriosa Revolução é que dá, no fundo, consagra o poder do Parlamento, limita o poder real, não é ainda uma democracia no sentido de voto universal e de proporcionalidade, como hoje é. Isso houve muitas outras reformas, porventura uma das últimas, o alargamento do voto às mulheres, que é já no século XX, mas independentemente disso, há algo que tem a ver muito com esta tradição, e que tem a ver muito com esta tradição e com algumas regras ligadas àquilo que eles chamam as regras constitucionais, apesar de não haver uma Constituição escrita, é outra originalidade do Reino Unido, não tem uma Constituição escrita. No entanto, há regras que são assumidas por todos, e essas regras passam por um sistema político que, pelas suas características, ou se queres um sistema eleitoral, que pelas suas características, por regra, favorecia um sistema bipartidário. Portanto, isto é, um partido de governo, um partido de oposição. A própria figura de líder da oposição está muito associada a esta estrutura do sistema político inglês. Isto tem a ver com uma eleição maioritária a uma volta, portanto, cada círculo só elege um deputado, se houver 4 candidatos, um com 25% e 3 com 24%, de 25% ganha, já não há segunda volta. Portanto, é um sistema muito, quer dizer, é semelhante ao dos Estados Unidos, mas enquanto nos Estados Unidos esse sistema preservou o sistema dos dois partidos, no caso inglês, o que temos vindo a assistir nos últimos tempos é que esse sistema está a implodir. Está a implodir. Portanto, e não sabemos se ele consegue recuperar ou não. E essa é uma das grandes dúvidas que neste momento se coloca. Um dos partidos que está, enfim, que continua, é o Partido Conservador, é porventura o partido com mais sucesso na história das democracias mundiais, é um partido muito antigo, conseguiu sempre renovar-se, reinventar-se e manter-se como partido de governo, mesmo quando passava períodos na oposição, a regressar quase sempre, com algumas figuras de primeiros-ministros bastante carismáticas, digamos assim, marcantes na história do Reino Unido. E depois, neste momento, tínhamos o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista, praticamente há 100 anos, que é o segundo partido, ou o primeiro partido, portanto é o outro partido que alterna no poder, sendo que antes era um partido liberal, não é exatamente o atual Partido Liberal Democrata, era um partido liberal, mais liberal no sentido tradicional do termo, portanto, uma tradição que vinha de uma coisa chamada Whigs, pronto. E esse partido quase que desapareceu, teve um primeiro-ministro famosíssimo, Lloyd George, o próprio Churchill foi deputado do Partido Liberal, enfim, atravessou 2 vezes a bancada, primeiro dos conservadores para os liberais e depois dos liberais para os conservadores novamente. Portanto, este sistema de 2 partidos manteve-se até muito recentemente. Muito recentemente, o que é que aconteceu? Aconteceram vários fenómenos. Primeiro, a devolução. A devolução é o sistema de entregar grande grau de autonomia. Primeiro, sobretudo, o caso que se fala mais é a Escócia, mas também temos a Irlanda do Norte, fez com que partidos regionais ganhassem uma projeção que não tinham antes. Eles já existiam, mas não conseguiam ter essa projeção. E, por exemplo, o Partido Nacionalista Escocês, que é um partido, porventura ainda mais à esquerda que o Partido Trabalhista, praticamente expulsou da Escócia o Partido Trabalhista, que era uma das, digamos, das grandes bases eleitorais no sentido de eleger deputados do Partido Trabalhista. Enfim, o Gordon Brown, por exemplo, o último primeiro-ministro trabalhista da era Blair, era escocês, e, portanto, fez aparecer no Parlamento forças que não têm, digamos, o número de deputados não é equivalente aos grandes partidos, mas muito, muito significativas. E mais recentemente, portanto, o mesmo aconteceu na Irlanda do Norte, em menor grau no país de Gales, mas com a ameaça de poder no país de Gales vir a acontecer o mesmo, porque o Partido Nacionalista Galês, nas últimas eleições locais, já conseguiu resultados que nunca tinha tido antes, mais uma região que era uma região do Partido Trabalhista, e, sobretudo, eu diria, com o choque do Brexit, do voto no Brexit, surgiram primeiro o partido do Brexit e depois o Reform, que é o herdeiro do partido do Brexit, portanto, Nigel Farage, que ocupam um espaço
muito grande. O Reform, neste momento, é o partido com maior intenção de voto no Reino Unido e com um sistema já em que não há partidos que facilmente chegam aos 50% dos votos, como era tradicional, 45, 40, 45, 50%, que era o tradicional. Os trabalhistas, que têm uma das maiores maiorias do último século atualmente no Parlamento, 2/3 do Parlamento são deputados trabalhistas, tiveram 1/3 dos votos, uma das piores votações de sempre do Partido Trabalhista. Portanto, isto é, a uma gigantesca maioria corresponde pequena minoria de votos, o que há aqui um contraste entre aquilo que é, à partida, é um governo que chega ao poder sem, quer dizer, apenas com o apoio de 1/3 da população. Sim, Portanto, com menos eleitores, com menos apoiantes, com de menos facto. eleitores, com menos apoiantes, com menos pessoas identificadas. Como é que o sistema vai ou não ultrapassar isto? Repare, isto é um sistema que tradicionalmente bloqueava a entrada de novos partidos, precisamente porque era muito difícil conseguir ser o primeiro nos ciclos eleitorais. Quando consegues ser o primeiro nos ciclos eleitorais, eleges logo, mesmo que não tenhas muitos votos. E isso começou a ser rompido. Várias vezes pensou-se que ia ser rompido, por exemplo, pelos liberais-democratas, no tempo de crise dos conservadores. Depois, agora, pelo Reform. O Reform pode... As sondagens, aplicando-as aos ciclos eleitorais, poderiam dar este resultado, se bem que este sistema tem outra característica. Apesar de tudo, é importante o candidato local. Apesar de a escolha dos locais onde as pessoas se candidatam não implicarem que elas sejam de lá, há depois uma relação grande entre o eleitorado e o seu deputado. E desse ponto de vista, essa relação é também um sinal da centralidade do Parlamento e da autonomia dos deputados, o que muitas vezes é um problema para os partidos, não é? Nós vimos com Theresa May que ela acabou por cair porque não conseguia reunir todos os votos conservadores e, de alguma forma, Keir Starmer cai porque a bancada trabalhista, apesar de ser enorme, ser gigantesca, na prática retirou-lhe o apoio, começou a haver cada vez mais dissidências. Portanto, temos aqui uma situação em que chega a primeiro-ministro alguém que há uns meses atrás não podia ser primeiro-ministro. Porque o sistema inglês também obriga a que, para ser primeiro-ministro, tem que ser membro do Parlamento, sendo que o Parlamento aqui inclui também a Câmara dos Lordes. Portanto, pode ser apenas, apesar de praticamente não existir o caso. Aliás, quando Churchill foi escolhido para suceder a Chamberlain, havia a dúvida se não seria um outro pessoa dos conservadores, mas que uma das razões porque ele não foi escolhido, ainda bem que não foi, porque senão a história do mundo teria sido diferente, porque ele até advogava uma paz com a Lord Halifax, que naqueles momentos de discussão ele depois foi para o governo, não ficou como primeiro-ministro e perdeu a discussão sobre se fazia a paz ou não com os alemães. Portanto, a história do mundo podia ter sido diferente se a escolha tivesse sido diferente. Mas uma das razões foi precisamente por Halifax não estava na Câmara dos Comuns, estava na Câmara dos Lordes. E, portanto, para ser membro de um governo, tem que se fazer parte de um dia ou outro. Inclusive, houve já pessoas que, não estando na Câmara dos Comuns, foram promovidas a Lordes para poderem entrar para o governo. Não é muito frequente, mas também acontece, não é? Quer dizer, para ser Lord é Sir, não é? Portanto, peço desculpa pela minha voz hoje. Portanto, o Andy Burnham não estava no Parlamento, teve que se fazer eleger para o Parlamento, aproveitou uma eleição fora de tempo, porque houve alguém que desistiu de ser deputado para abrir um lugar para ele poder concorrer. Portanto, foi uma coisa planeada, digamos, orquestrada, e depois chegou ao Parlamento e teve uma espécie de passadeira vermelha pelos seus colegas trabalhistas, que veem nele uma hipótese de reverter aquilo que parece ser um declínio eleitoral inexorável dos anos de Starmer. E o que é que ele traz diferente? Há algo que traz diferente indiscutivelmente. É uma capacidade de comunicação que o Starmer não tinha. Portanto, ele é uma pessoa com jeito para comunicar, com habilidade, com algum carisma. O que é que nós não sabemos exatamente o que é que ele possa ou não possa trazer diferente? Saber é a orientação política do governo. Porque nós lemos tudo e há quem diga que ele vai fazer uma viragem à esquerda, que é isso que pedem as bases
trabalhistas. Há outros que dizem, não, cuidado, ele também é um fiscal conservative, portanto é uma pessoa com cuidado com as contas públicas, portanto vai ter cuidado nisso. Eu já vi textos em pessoas a dizer, olhem, para o que ele fez em Manchester foi uma política quase neoliberal, apesar de haver... Quer dizer, portanto, ao mesmo tempo diz que vai acabar com o neoliberalismo e há quem diga que ele é neoliberal, portanto é muito... E ele não abre o jogo. Ele não tem aberto o jogo, tem feito declarações mais... Tem um estilo de comunicação que, de alguns aspectos, é contrário ao Starmer, que pode correr bem ou muito mal. Que é, o Starmer, quando chegou, disse, chegou, isto mudou, mas vai ser difícil. E ele, portanto, vai ser difícil, que isto está difícil. E ele chega e diz, vamos vencer, vamos, estamos aqui para tudo e tal. Isto é o discurso da esperança. Portanto, é uma maneira diferente de se apresentar. Agora, quando fazes subir as expectativas, se cais, a queda é de um ponto mais elevado, não é? Portanto, há aqui, porventura, esta questão. Relativamente àquilo que aos sinais dos primeiros dias, o que é que nós já podemos ver? Bem, antes disso, só uma pequena introdução. A situação em que ele chega ao governo tem várias dificuldades muito grandes. Tem uma dificuldade que tem a ver com toda a agenda da imigração, alteração demográfica do Reino Unido, com muitas tensões relacionadas com a forma como algumas minorias, sobretudo as minorias de origem islâmica, se relacionam com o país. Portanto, houve alguns casos, já tratámos aqui no programa, designadamente as violações em grupo, que foram de alguma forma abafadas pelo sistema, para tentar que não fossem muito graves e que tinham como protagonistas pessoas da comunidade paquistanesa, de origem paquistanesa. Portanto, há essa tensão, portanto, e imigração, os que chegam de barco a cruzar o Canal da Mancha, um tema que nenhum governo conseguiu cumprir as promessas. O Brexit era para parar isso e não conseguiu parar isso, até se agravou em muitos aspectos. A pressão para chegar ao Reino Unido, que não deixa de ser extraordinário. Toda a gente dizia que toda a gente ia fugir do Reino Unido, e com o Brexit ainda houve mais gente a querer ir para o Reino Unido, talvez não aquelas que os do Reino Unido queriam, mas foi o que aconteceu, não é? E depois temos outro aspecto também muito crucial, que são as contas públicas. A dívida pública do Reino Unido está em 95% do PIB. A nossa está em 91%. Isto é uma ideia, não é? O déficit do Reino Unido o ano passado esteve, tinha aqui o número, agora não estou a encontrar, mas está à volta dos 4%, 4,5%. O nosso estamos contas equilibradas. Portanto, a situação, a margem fiscal do Reino Unido é praticamente inexistente, digamos assim, não é? Pelo contrário, há que pôr as contas públicas direitas. E por isso é que há um aspecto digamos, da retórica de Burman, que é regressar ao passado, no sentido de fazer um recuo de 40 anos. Isto não é por acaso. 40 anos é para regressar ao tempo antes de Thatcher e das reformas de Thatcher. Tem um problema, é que o que estava antes, quer dizer, as pessoas hoje não têm memória, a maior parte das pessoas já não se lembra. Aliás, uma boa parte da população nem vivia no Reino Unido. Mas a década de 70 é a década negra da história do Reino Unido. A década de 70 houve primeiros ministros que chegaram ao poder, por exemplo, James Callaghan, que chegou ao poder substituindo Harold Wilson, também uma coisa a meio do mandato, não é? Aí não formaram, demitiu-se de repente, não foi empurrado para fora pelos seus deputados, mas ele chega a meio do mandato ao governo com um discurso, com uma coisa que na altura ele chegou orgulhosíssimo, era um dos primeiros, penso que o segundo primeiro-ministro do Reino Unido que não tinha passado nem por Oxford nem por Cambridge, portanto nem sequer tinha curso superior. O James Callaghan vinha de origens humildes, e com um discurso de esquerda, e passado um tempo está a ter que contratar um chanceler, o chanceler é o Ministro das Finanças, para aplicar medidas draconianas, e depois o FMI chegou. O FMI chegou ao Reino Unido, que é uma vergonha absolutamente histórica dos anos 70. Uma mancha. uma mancha. Agora, nós vamos ver como é que, na altura era com ataques à Libra e tal, muitas das coisas passavam, mas agora estamos num mundo diferente, mas a pressão é grande, e este ano o Reino Unido já está a pagar nas taxas de juros valores recorde. Isto numa altura em que tem uma carga fiscal de 38%, que é a maior desde os anos 50. E dos anos 50 estava a pagar as dívidas de guerra. Portanto, é preciso ter essa memória. Estava a pagar as dívidas de guerra. E agora, de repente, a carga... Portanto, a margem para aumentar os impostos é baixíssima, ou mesmo inexistente, e
estamos com dívidas e déficits elevadíssimos e um custo da dívida já muito elevado também. Portanto, a margem para Burman andar é muito estreita. Sendo que uma das primeiras medidas foi talvez um tropeção. Eu digo talvez um tropeção porque isto é uma discussão que está agora a haver no Reino Unido. O que é que ela anunciou? Anunciou uma coisa que nem tem um custo muito elevado, um custo, enfim, em 2026, 2027, 850 milhões de libras, enfim, para o Reino Unido, para nós é muito, para eles é bastante, mas não é assim tanto, que foi cortar os 5% de IVA na fatura de eletricidade. Sabes que quando cortas no IVA, estás a cortar para ricos e pobres, e portanto é sempre uma chamada medida, se é a melhor forma de usar aquele dinheiro na ajuda aos que têm mais necessitados, é cortar para todos. Mas, enfim, interessante que o debate que está a existir no Reino Unido sobre esse tema é igual ao nosso. Ao nosso, ao caso de todos os países. Muitos economistas dizem que há formas mais eficazes de aplicar esse dinheiro se queremos ajudar os que têm menos. Bem, mas independentemente disso, o que ele disse, e vamos financiar, e como é que financias? Que agora tens de explicar sempre como é que financias. Ele disse, vamos financiar isso com o dinheiro que estava para a constituição de um bilhete de identidade digital, um cartão de cidadão digital. Isto coloca logo 2 pontos. É evidente que se cortares uma coisa que ainda não existe, as pessoas não protestam muito. A não ser que digam, estamos a atrasar a modernização, estamos a atrasar a transformação do Estado. Bem, mas isso são coisas que tocam quase ninguém. Só que de repente, um ministro de Starmer fez um tweet a dizer, ainda bem que vamos um tweet que é maravilhoso de ler. Cheio de cinismo, é? Cheio de cinismo, ainda bem que vamos aliviar a fatura e tal. O problema é que o dinheiro que do cartão digital não existia. Era uma intenção apenas, não estava no orçamento. Portanto, vocês vão ter que inventar o dinheiro e buscar o dinheiro do outro lado. E imediatamente isto causou, não sei o quê. Depois ele veio já com outra medida, que é muito curioso, que é retomar uma política que vem do governo conservador, que foi revertida, ou melhor, modificada por Starmer, que é um teto nos bilhetes de autocarro. Portanto, 2 libras em vez de 3 libras. Estava nos controles em 2 libras, passou para 3 libras com o Starmer e ele coloca outra vez em 2 libras. Também tem um custo elevado. Onde é que vai buscar o dinheiro? Pronto. Portanto, ele já está a ter que justificar isto, porque isto já não é como antigamente, que se prometia tudo e ninguém pedia contas. Agora, os grandes problemas são outros, porque boa parte das outras políticas que ele de alguma forma anunciou podem implicar gastos muitíssimo mais elevados. Por exemplo, aquilo que pode ser o mais emblemático e o mais disruptivo. Um dos problemas que tem o Reino Unido, como temos todos, nós também temos em Portugal, é como tratar dos idosos. Portanto, como tratar das pessoas que estão em lares. E há uma ideia, que já foi aflorada várias vezes, de criar uma espécie de serviço de lares idêntico ao Serviço Nacional de Saúde, no caso deles, o National Health Service, NHS. Mas o modelo do NHS, como já temos falado aqui inúmeras vezes quando falamos de comparação de sistemas de saúde, é um sistema 100% público, propriedade pública. A rede de lares no Reino Unido, tal como em Portugal, tal como na parte da Europa, são lares de instituições privadas, algumas com fins lucrativos, outras sem fins lucrativos. Isto não é uma... Quer dizer, o que é que se faz a isto? Nacionaliza-se? De repente a palavra nacionalização também apareceu. Também voltou. Uma coisa são nacionalizações, portanto, com a nacionalização tem quase sempre a ver com serviços públicos. A ideia de que com a nacionalização se vai resolver o problema dos serviços públicos. Bem, uma das soluções em cima da mesa é a da Thames Water, portanto, a autoridade do Rio Tamisa. Bem, o Rio Tamisa, no tempo em que ele era privado, era um esgoto a céu aberto e hoje quer dizer, não sei se pode lá tomar banho, mas é uma coisa diferente. Sim, e além disso, não tem em relação a isso. Isso há uma proposta. Está com muitos prejuízos. Aquilo está com prejuízos de milhares de milhões de euros, dívidas. Aquilo é uma espécie de águas do Reino Unido. É as águas do Reino Unido. Com dívidas absolutamente colossais. Há uma outra empresa que está a procurar comprar, porque é a criadora da Thames Waters, mas essa empresa, inclusivamente para tentar, digamos, equilibrar, colocar-se no meio da ponte, já ofereceu uma golden share ao governo, para ver se não bloqueiam a compra, porque depois se houver compra. E agora, o custo, eventualmente, de uma compra da Thames Water é absolutamente, uma nacionalização da Thames Water é colossal, porque a dívida da Thames Water das empresas não desaparece, não é? Exatamente. Tem que ser paga. Claro, e entra nas contas públicas. E entra nas contas públicas. Não é fácil. Não é fácil. Portanto, tudo isto portanto, os temas são complicados e, portanto, aqui há algumas coisas que, por exemplo, as pessoas se interrogam, porque ele tinha um discurso
que, por exemplo, ia tentar acabar com a guerra civil permanente dentro dos trabalhistas. Os primeiros sinais são contraditórios. Primeiro, porque ele leva, sobretudo, pessoas do seu grupo para o governo, aqueles que o apoiaram, porque ele praticamente deitou fora tudo o que eram os membros relevantes da equipa de Starmer. Não é nos governos britânicos. Os governos britânicos também são governos, não são governos tecnocráticos, são governos políticos. Portanto, basta dizer que todos os membros têm que vir do Parlamento, não é? E desse ponto de vista, havia mesmo, anteriores primeiros-ministros tinham sempre lá uma espécie de grilo falante, ou alguém da oposição, por exemplo, penso que foi Rishi Sunak, tinha a Suella Braverman, que era bastante à direita dele, por exemplo, agora está no Reform, e isto de ter mandado as pessoas fora teve algum custo, porque mal Starmer saiu do governo, foi para o seu círculo eleitoral, para um pub, para o, como é que isto se chama o pub, tenho aqui o nome que é inglês, para o pub, juntar-se, chamava-se, agora não consigo encontrar aqui o nome do pub, e foi encontrar-se com vários membros do governo, beber cervejas e vinho e não sei o quê, há fotografias deles. Dos que não foram adotados por ele. Não foram adotados por ele, todos a rirem-se, a antiga chanceler, que era uma mulher vista sempre apresentada como muito triste e muito sorumbática, apareceu a rir, e portanto, e há logo aquele tweet que é mortal, não é? Do antigo membro do governo. Não é... Deixa-me só dizer-te, há um outro tipo de críticas que também estão a ser feitas, que é ele ter integrado os traidores, entre aspas, aqueles que foram menos leais ao Starmer, foram, nomeadamente, o ministro da Defesa que se demitiu, que agora é o chanceler do Tesouro. Uma coisa curiosa, ele demitiu-se o ministro da Defesa juntamente com o ministro da Defesa e aquele que seria o secretário de Estado do Exército. Lá os nomes são ao contrário. E o secretário de Estado do Exército agora é promovido a ministro da Defesa. Exatamente, e ele vai para chanceler. E não se compromete com os 3% até 2030, que é a razão da sua demissão. Nas primeiras declarações públicas não se comprometem com isso. E o outro, o que estava como ministro da Defesa, que estava a protestar por causa dos dinheiros para a defesa, foi parar a chanceler. Portanto, vai ter que gerir os dinheiros. Sendo que, como deputado, pelo seu registro de deputado, ele quase sempre votou a favor ou do aumento de impostos ou de não haver cortes em certo tipo de impostos. Então vamos ver o que é que isto serve, porque há aqui algumas escolhas que podem também difíceis. Ser muito difíceis e complicadas. A escolha de Ed Miliband para ministro dos negócios estrangeiros também levantou algumas dificuldades, porque Ed Miliband tem no seu registro histórico um momento muito negativo em termos de política externa. Ele era líder dos trabalhistas e no Parlamento ajudou a bloquear a intenção do Reino Unido de, juntamente com os Estados Unidos de Obama e com a França, bombardearem a Síria na altura em que Assad usou armas químicas e matou dezenas de milhares de pessoas. E ele na altura disse, não há certeza que isso tenha acontecido assim. E, portanto, não houve. E essa é uma mancha complicada para alguém que vai para ministro dos negócios estrangeiros. Sim, sendo que, além disso, as suas relações com os Estados Unidos porventura vão ser complicadas. Veremos o que é que talvez ele tenha boas relações com os democratas e diz que tem boas relações com o Gavin Newsom, que é o provável candidato democrata em 2028. Aparentemente, em relação aos Estados Unidos, a política não mudou. O que se está a referir é que, como não mudou, David Lammy, pode entrar em conflito com o eleitorado típico mais à esquerda. Não mudou na retórica. Se bem, ele tem muitos tweets contra o Presidente Trump. Tem de ir apagar os tweets, não entra nos Estados Unidos. O Ed Miliband e o anterior, quer dizer, o governo não estava completamente alinhado. O David Lammy, que era o anterior ministro dos Estrangeiros, tinha boa relação, curiosamente, com o Vance. E, portanto, havia ali pontos que agora vamos ver como é que funcionam, porque para todos os efeitos, a relação especial, apesar das diferenças políticas, não tinha desaparecido. Starmer foi várias vezes à Casa Branca, mas vê até que ponto é que agora Berman também vai à Casa Branca, porque isto, com países daquele tamanho e com aquele passado histórico, foi o primeiro. Quem está de turno não pode estragar tudo, não é?